Você já ouviu falar em fecundação heteroparental? Esse fenômeno raríssimo acontece quando uma mesma mulher engravida de gêmeos, só que com um detalhe: esses são de pais diferentes, com os quais ela teve relação no mesmo período fértil. E é esse acontecimento raríssimo que acontece com a personagem Liana, interpretada pela atriz Juliana Paz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Stephanie, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro meu canal. Nesse mês de julho de 2024, estreou uma série na Netflix que tá dando o que falar. São dois meninos, gêmeos. Desculpa se eu estraguei a surpresa, mas a minha revelação é outra. Cada um desses bebês é filho de um pai diferente. Um é do meu marido. Nós sempre sonhamos com isso. O outro, eu só queria esquecer. Eu sempre quis ser mãe. Mas não desse jeito. Será que eu vou conseguir amar da mesma maneira essas duas crianças? A série se chama Pedaço de Mim e é estrelado pela atriz Juliana Paz, que interpreta a Liana, e Vladimir Brista, que interpreta o seu marido Tomás. E conta a história de uma mulher que se torna protagonista de um caso raro na medicina: a fecundação heteroparental, que nada mais é que uma mulher que tem uma gestação gemelar, só que de pais diferentes. A história se passa em 2006, quando a Liana é casada com o Tomás e seu maior sonho é ser mãe. Nessa de tentar engravidar, ela acaba descobrindo sem querer que seu marido tá traindo ela. E ele, como todo cara babaca que é pego traindo a esposa, tentei não ser moleque com você, eu tentei, mas quem não erra em 2023? tenta colocar a culpa nela, falar que ela não tá dando atenção pra ele direito e que ela tem uma obsessão em tentar engravidar. Vê se pode. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Sai de casa e a Liana se vê completamente devastada, porque o que ela mais queria era ter uma família e agora tava tudo pelos ares. E a Liana tem uma amiga, a Débora. E a Débora é irmã de uma peça fundamental dessa história. Aquele que seria o nosso vilão até então, o Oscar. O Oscar era amigo de infância do irmão falecido da Liana. Irmão esse que, mesmo falecido, tá constantemente presente na vida dela por conta das lembranças que a mãe tem. A mãe dela entra em uma espécie de negação que o filho morreu e passa a vida inteira pensando nele. Enfim, a Débora, como uma boa amiga que é, fala pra ela de esquecer o marido dela e tentar se divertir um pouco, já que ela foi traída, então nada mais justo que ela desse o troco também. O Oscar tinha uma espécie de boate, então eles foram pra lá. E a Liana até tenta dar um troco no marido dela, até porque ele merece. E aí o Oscar tenta dar em cima da Liana e ela vai cedendo aos poucos. Só que lembra que eu disse que o Oscar era uma espécie de vilão? Pois é, nessa balada ele acaba drogando a Liana e leva ela até o apartamento dela, só que ela já tá tão groga, já tá tão tonta, que a única coisa que ela consegue fazer é pedir pra ele sair de lá, que ela não quer absolutamente nada. E por estar completamente alterada com as coisas que ele deu pra ela, nem viu quando ela acabou sendo vítima de um abuso sexual. E nesse momento ela reata o casamento dela, perdoa o marido, enfim, ela descobre que ela tá grávida. E ao fazer um teste de DNA secretamente, ela descobre o que seria a maior loucura da vida dela. Ela tava com muito medo dos filhos não serem do marido dela. Mas sim, ela tava grávida do marido dela. Mas o que ela não imaginava ser possível é que ela também tava grávida do homem que abusou. Ela fica sem saber o que fazer e uma personagem extremamente importante nessa saga, que pra mim foi uma das melhores personagens que teve, foi a personagem da Silvia, interpretada pela atriz Paloma Duarte. Cara, pra mim, essa é a melhor personagem. Você se sente acolhida por ela ao mesmo tempo que ela vai acolhendo a Liana. Você quer ser sobrinha dela porque ela é uma tia muito legal. Uma diva, uma diva. E ela também é médica e acaba descobrindo o que aconteceu com a Liana, porque é um caso raríssimo, e dá total apoio pra ela. Ela decide contar ao marido que sim, ela tá grávida de gêmeos, como ele já sabe, mas que ele é pai apenas de um. Não tá escrito como que essa série demonstra o quanto que o machismo é presente na nossa sociedade. E quando ela vai contar pra ele que ela tá grávida e ela é um caso raro, ele fala que não é Deus pra perdoar ela. Essa cena pra mim é incrível, porque ela vira pra ele e fala assim: eu te perdoei. Teve lacre, hein? E desde o início você já vai achando que o Tomás é um completo idiota, um cara machista, um traidor. Até porque se ele não tivesse traído a mulher dele, nada disso teria acontecido. Então, que querendo manter o casamento blindado, ela concorda em dar um dos filhos à adoção. E ela acaba encontrando uma família que quer muito ter um filho e promete dar o seu filho a eles. O marido dela vai lá e entrega o bebê a essa família depois de um parto completamente traumático. Fica escancarado que ela só tá tentando fazer isso
pro marido dela. Ela só pensa no marido dela e ela só pensa em manter a família e ele em momento nenhum pensa nela. E ao mesmo tempo ela vai se culpando o tempo todo. Porque beleza, ele traiu ela, mas foi ela que engravidou. Famoso machismo, né? E aí a Liana tem uma atitude muito corajosa, que ela vai e pega o filho dela de volta, sem se importar com o que o marido vai pensar. Porque ela não consegue de forma nenhuma ficar sem um dos seus filhos, muito menos separar os dois. Também aí entra uma parte que eu fico completamente com dó. Porque o Tomás, apesar de aceitar criar os dois como se fossem filhos, Matheus e o Marcos no caso é o filho do Oscar, ele sempre fez uma enorme distinção entre os dois. Você vai ver na série, você fica com dó do Marcos, porque ele o tempo todo tenta chamar a atenção do bosta do pai dele. E é, sei lá, uma coisa que deixa a gente aflita. Imagina você ser uma criança e ser rejeitado pelo seu próprio pai e você não sabe o porquê. Isso é tudo que eu vou falar sobre a série agora, porque eu não vou dar mais nenhum spoiler. Eu vou falar o que eu achei da série, quais foram as minhas percepções. A série tem 17 episódios e todos os capítulos são bem extensos. Eu achei louco porque começa quando a Liana não tem filhos nenhum e termina quando os garotos já estão com 18 anos. E eu achei que a autora conseguiu fazer uma crítica bem legal ao quanto as mulheres são responsabilizadas pelos abusos que sofrem. E o quanto até as próprias mulheres ficam contra elas. E a própria Liana se culpa o tempo inteiro. Ela se sente culpada em ter entregue o Marcos para adoção. Fica basicamente todo mundo contra a Liana. Até sua amiga Débora, que nunca acreditou muito que ela foi estuprada pelo irmão dela. Ele vivia dizendo que ela quis aquilo, mas era mentira. E a única pessoa que sempre fica ali com a Liana, sempre viu o lado dela, que sempre entendeu que ela não teve culpa de nada e que ela fazia de tudo pela família dela, foi a sua cunhada, a Silvia. Por isso que ela tem um espaço guardado aqui. E esse, infelizmente, é um retrato nítido da nossa sociedade. Quantas mulheres não são acusadas de trair os próprios maridos, quando na verdade o erro foi dele? E é muito triste a gente perceber que esses comportamentos, muitas vezes, são cometidos por mulheres. Pelas próprias mulheres. Você termina a série sem saber de quem você tem raiva, porque um personagem mais esdrúxulo que o outro vão se revelando de uma forma completamente nojenta. O Tomás, principalmente, que cara ridículo. O Vladimir Brista tá de parabéns, porque se ele quisesse que a gente realmente odiasse, ele conseguiu. Se era esse o objetivo, ele conseguiu. Mas no final, o bom disso tudo é que no fim a Liana conseguiu reverberar a história dela de uma forma positiva, inspirando várias outras mulheres assim a denunciar o abuso que sofreu. Os índices de abuso sexual no Brasil crescem a cada dia. Nas escolas, nas igrejas, dentro da nossa própria família. Muitas das vezes as mulheres são completamente silenciadas e até questionadas. Tipo, você não estava provocando ele? Que nossa sociedade já evoluiu muito em termos de valorizar a mulher. Só que essa série mostra também que o dinheiro às vezes fala muito mais alto. O homem pode sim ter violentado e abusado uma mulher, mas se ele tem um certo poder aquisitivo e uma influência na sociedade, ele consegue sim passar ileso. E outra coisa que a série nos faz refletir é que se um homem é acusado de traição e é comprovado que ele realmente fez isso, ele vai ser tratado com maior misericórdia do que a mulher, que muitas vezes não fez nada. Nem preciso citar os inúmeros casos aqui no Brasil que a mulher ela foi acusada de adultério quando ela não fez absolutamente nada. A maioria dos caras que normalmente traem as suas companheiras, até mesmo grávidas, são tratados com muito mais acolhimento pelo público. Também nesse mês de julho a gente viu o caso da Isa, a cantora que foi traída pelo namorado e ela tá esperando uma filha dele. Mas quantas outras mulheres estão na pele dela, mas são invisíveis? Invisíveis porque elas não têm a mesma quantidade de seguidores, a mesma visibilidade e o mesmo dinheiro. A série Pedaço de Mim retrata muito mais do que só uma história que choca a medicina, mas mostra também o que uma mãe é capaz de fazer para proteger os seus filhos, mesmo que isso leve à credibilidade dela. Mesmo que ela seja apontada como traidora, maluca, tenha que guardar calada um trauma de tantos anos. A série a Liana é aconselhada a denunciar o Oscar pra polícia, só que ela tem vergonha, ela tem medo. Ela sabe que se ele for preso, ele não vai ficar. Triste a gente ver o quão frágil é a voz da mulher no mundo, não só no Brasil. Gente, há muito tempo que eu não vi uma série que me prendia tanto, até porque ela é consideravelmente grande, 17 episódios. Engraçado a gente ver porque eu não consigo enxergar muito a Juliana Paz e o Vladimir Brista além das novelas ou filmes. A série também retrata assuntos importantes como deficiências no geral. Por ser terapeuta ocupacional, a Liana ajuda os seus pacientes, principalmente seu sobrinho, o Inácio, filho da Silvia, que cresce e vira DJ. Apesar de não conseguir enxergar, isso não o limita em nada. E também retrata o bullying que os filhos da Liana sofreram no colégio, mas isso você vai ter que assistir. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você se interessar por assistir a série, me manda mensagem lá no Instagram, a gente pode bater um papo. E também me segue por lá, né? Enfim, se inscreve, deixa o seu like, comenta o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.